Beleza. Primeiramente, bom dia a todos, né? Acredito que eu dei bom dia a todo mundo. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de Nib, tá? Do conto expresso. Esse cálculo de Nib, ele nos fornece algumas informações importantes em relação à reação de estado sólido, tá? Ou seja, reação em um determinado estado sólido, beleza? Que tipo de informação nós podemos obter do cálculo de Nib, pessoal? Principalmente o estado de transição de uma determinada reação. Hoje nós vamos fazer uma difusão do átomo de silício, né? Porque é o que nós estamos utilizando, beleza? Então, aqui na pasta DFT, Nib, silício, Nib, eu já deixei um input aqui pronto para nós rodarmos. O que está faltando aqui nessa pasta, pessoal? Nessa pasta está faltando uma pasta Alt, aonde vai ser salvo novamente a nossa função de onda, tá bom? E falta declarar aqui as pastas altdir e o pseudodir, beleza? Então, abrimos esse arquivo aqui. Depois eu vou analisar com vocês com detalhe esse arquivo aqui, que é o arquivo do tipo Nib, tá? Primeiramente vamos rodar ele, porque ele demora um pouquinho, tá bom? Já ensinei vocês como que pega o caminho da onde que está salva essa pasta, né? Uma alternativa, clicar com o direito, abrir no terminal, dar o comando pw.d, tá? Então aqui ele vai falar o caminho, home, lcm, dft, silício, nib, tá? Outro, pessoal, é você, dependendo, né, obviamente, do sistema do Ubuntu que você está utilizando, você pode clicar aqui, você pode vir bem aqui em cima na pasta, clicar com o direito e vir em copiar. Quando você faz isso, ele já copia o caminho inteiro da onde essa pasta está salva, tá? Então a gente vem aqui, ó, no Alt-Dir, nós vamos pegar e copiar o caminho, a gente vai colar o caminho que a gente copiou, né? Então a gente seleciona, dá um Ctrl V, então aqui nós temos o caminho, tá? Voltamos lá na pasta silício, pseudo, novamente, copio, na pasta pseudo, e aqui dou um Ctrl V, tá? Beleza. Esse daqui é os passos importantes, tá? Pasta pseudodir, onde vai estar salvo nossos pseudopotenciais, e a pasta altdir, onde vai estar salvo as nossas funções de onda, tá bom? Vou dar um Ctrl S aqui, pessoal, salvei, beleza. Vou fechar esses terminais aqui. DFT, Nib, silício, Nib. Aqui eu vou dar clique por direito, abro no terminal, beleza. Então aqui, pessoal, vou dar um ls, aumentar um pouquinho aqui. ls, então, percebam que nessa pasta eu tenho nib.in e a pasta alt, tá bom? Como que eu vou rodar esse nib.in? Eu sei, pessoal, que aqui eu estou usando uma máquina com maior número de núcleo, tá? Porque eu fiz o teste com uma maquininha com menor número de núcleo e esse cálculo ele vai demorar um pouquinho, em torno de 4 horas, tá? Se vocês utilizarem 4 núcleos. Se no notebook de vocês tiverem 2 núcleos, provavelmente vai demorar 6 horas ou até 8 horas, tá bom? Então aqui nesse tipo de cálculo aqui, ele é um pouquinho mais pesado, então eu vou utilizar uma workstation de 16 núcleos, tá bom? Então, ó, dou um htop, então percebam aqui, ó, que nós temos 16 núcleos nessa máquina, tá bom? Então o que eu vou fazer, pessoal? MPI run menos np. Nesse caso aqui eu vou colocar 16, que é a quantidade de núcleo que eu tenho nessa máquina. nib.x menos inp.
nib.in, fecho aqui o símbolo de maior, nib.out, tá? Então esse daqui, pessoal, é o comando que nós utilizamos para rodar um cálculo do tipo nib, tá? Ele é um pouquinho diferente quando nós estamos falando dos outros tipos de cálculo, né? Porque nos outros tipos nós colocávamos MPI run, NP, né, o número de processador, pw.x, né? E já colocava o input e o output. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente coloca menos INP por causa que ele vai criar imagens que são sequências do cálculo de NIB, tá? O cálculo de NIB nada mais é do que você pegar um estado inicial, um estado final e achar o estado de transição entre esses dois estados, tá bom? Então ele está rodando, ele vai dar essa mensagem aqui. Isso tudo depende da versão do Ubuntu, da versão do QuantoExpress que você está utilizando, tá bom? Então aqui ele deu a mensagem e está rodando, beleza? Agora vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, tá? Se eu voltar lá na pasta, pessoal, percebam aqui que ele já criou alguns arquivos. Esse nib.dat, esse pw_1, pw_2 e esse silício-pé. O que significa tudo isso daqui, pessoal? Isso daqui vai ser os pontos que nós queremos da imagem inicial até a imagem final, tá? Ou seja, do estado inicial até o estado final. Tá? É como se fosse uma reação, reagentes e produtos. Entre esses reagentes e produtos, nós temos estado de transição, tá bom? Então vamos entender o que nós estamos fazendo. Vou abrir um novo terminal. Vou colocar aqui xcrisling menos twi, tw_in, vou abrir outro terminal. Xcrisling menos twi, tw_2. Aqui, beleza, pessoal. Vocês conseguem ver as duas imagens aqui? Sim. Sim, né? Então tá bom. Pessoal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando uma estrutura de silício, que ela é uma estrutura cúbica, e o nosso reagente, ou seja, o nosso estado inicial, é com átomo de silício nessa posição. E o nosso estado final é quando o silício está nessa posição. Percebam aqui que a posição desse átomo de silício ele está mudando, tá bom? O que está acontecendo? Esse átomo de silício ele vai difundir até essa posição, tá? Isso daí, pessoal, a gente faz em diversos estudos. Por exemplo, quando nós estamos estudando um possível material para utilização em bateria de íon lítio. Aí eu quero estudar a difusão de um átomo de lítio ou outro átomo, como o átomo de sódio, e nós podemos fazer um cálculo de Nib, que é um cálculo de difusão, que nada mais é do que a gente ter um estado inicial, um estado final e encontrar o estado de transição, tá bom? Então, esse daqui, à esquerda, é o nosso estado inicial, e esse daqui à direita é o nosso estado final, tá? O que o cálculo de Nib ele vai fazer? Ele vai encontrar o estado de transição entre esses dois estados, tá? Ou seja, a difusão do átomo de silício, quando ele sai dessa posição para ir para essa posição aqui. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, mas para que ocorra essa mudança, você otimiza a geometria ou que submete uma pressão?
Tá, sim. Então, por exemplo, imagine que na aula anterior, Elisângela, a gente fez um cálculo aqui onde nós colocamos uma vacância, não foi? A gente tirou um átomo de silício e nós criamos uma vacância aqui. Porque, teoricamente, teria que ter um átomo de lítio nessa posição, certo? Então, o que nós fazemos? A gente pega essa primeira estrutura aqui, né? E nós fazemos um relax, tá? Então, a gente faz um relax dessa estrutura aqui e depois um relax dessa outra estrutura. Depois de otimizada essas estruturas, aí sim nós fazemos um cálculo de NIB, tá bom? Deu de entender? Uhum. Tá? Então, assim... Então vai ser tipo ST3, né? QST3, isso, vai ser tipo o QST3. Acho que é QST3 ou QST2, eu não lembro. QST3, né? QST3, isso. É, QST3. Qual que é a diferença pro QST2 mesmo? Eu não lembro, assim, de cabeça, agora não lembro. Ixi, não lembro não, hein? Ih, apertando você ao vivo aqui. Mas ao porque vivo. tem esses dois. É QST2 e QST3. Isso. Nesse cálculo, Não sei, pode ser cálculo aqui... Nesse cálculo aqui, José Luiz, é como se fosse o QST3 mesmo, tá? A gente vai obter o estado de transição, tá bom? Só que lá, no Gaussian, a gente faz em estado gasoso, né? Aqui a gente está fazendo estado sólido, ou seja, condições periódicas de contorno, tá bom? Obviamente que o método é bem diferente, porque o NIB, o que ele faz? Ele tem um estado inicial, um estado final, ele vai calculando as bandas elásticas, até que é o nome NIB, né? As bandas elásticas de cada estado, tá bom? Saquei. Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Não, ok, professor. Beleza, né? Então, nós temos esses dois estados. Obviamente, obrigado, Elisângela, eu esqueci de falar, né? Esses dois estados aqui, eles foram otimizados anteriormente, tá? Anteriormente, eles foram otimizados para depois fazer esse cálculo de nível. Beleza. Vou fechar aqui. E se nós analisarmos o Alt aqui, o que ele está falando? Aqui é o Alt do NIB, tá? Aqui ele vai fazer várias iterações, né? Ou seja, igual um cálculo SCF, tá bom? Até a convergência de todas as imagens, tá? O que são essas imagens? Essa imagem 1 aqui, por exemplo, é a imagem inicial e essa imagem 7 aqui é a imagem final, ou seja, o meu estado final, tá? Então, a imagem entre esses dois pontos aqui, ele vai fazer tipo um cálculo SCF, beleza? Agora vamos entender o input do NIB. Basicamente, pessoal, o NIB ele é um pouquinho diferente dos inputs quando nós estamos calculando um SCF, um BENS, tá? Porque ele começa aqui, begin, tá? Então, quando a gente está fazendo um SF, nós já começamos com o controle, né? Control do nosso sistema. E o que ele vai falar aqui? Bom, primeiro, aqui é o início do caminho, né? Esse caminho aqui, o que ele está falando? O caminho, ele está falando assim, ó, nós vamos fazer um cálculo de NIB, tá? Esse NIB nós vamos fazer em 20 passos, ou seja, 20 caminhos até chegar ao estado de transição. O número de imagem vai ser 7, ou seja, do estado inicial e do nosso estado final, nós vamos ter 7 caminhos, tá? Tanto é que no final, quando terminar esse cálculo de NIB aqui, nós vamos ter 7 pontos, tá? Aqui é os segundos que nós vamos ter entre os caminhos, né? Esse daqui é o método de otimização. K máximo e K mínimo é a quantidade em que nós queremos entre o estado final e o estado inicial. E o caminho que nós queremos num patamar aqui de 0,05, tá bom?
Então, basicamente, esse daqui é só para nós definirmos que tipo de cálculo nós queremos. Isso daqui, ele muda? Muda, pessoal, tá? Vai depender muito da reação que você está estudando. Por exemplo, eu estou estudando uma reação no metal onde eu quero colocar uma molécula orgânica. Aí você tem que levar em consideração algumas interações, como força de Van der Waals. Aí você tem que colocar algumas correções também, tá? Então, isso daqui, tudo vai depender do sistema que você está utilizando. Ah, Ramsés, então como que a gente vai saber que tipo de cálculo nós vamos fazer? Bom, você pesquisa na internet nib.x.expresso. Aí vai ter lá a descrição de todas essas flags aqui. É assim que acontece quando nós estamos fazendo o cálculo de SCF, BENZ e assim sucessivamente, tá? Porque são muitas flags, tá? Diferentemente aí da galera que usa o Gaussian, né? Aqui, lá é keywords, aqui a gente usa muitas flags, então percebam que cada flagzinha aqui pode dar algum erro, tá? E isso tudo vai depender do sistema que vocês estão trabalhando. Beleza? Então aqui nós definimos o caminho que nós vamos seguir, né? Ou seja, o caminho que a reação ali que nós estamos simulando, ela vai fazer. Aqui, ele vai falar, ó, aqui é o final do nosso input do caminho, e aqui a gente vai começar o início do nosso input, ó, tá vendo? Aqui ele começa o início do input, e aí o input é aquele igual do SCF, do BENZ, tá? Control, aí vem W, F underline collect, pseudo-dir, alt-dir, prefixo. Esse prefixo aqui, pessoal, é muito importante, tá? Assim como os outros cálculos, quando nós estamos falando de estrutura de bandas e tal, esse daqui, esse I, é o arquivo que ele vai ser salvo lá no alt-dir e os outros arquivos, tá bom? Então, se você pegar aqui e colocar um nome muito grande, em caps lock, maiúsculo, minúsculo, vai ficar complicado se vocês estiverem utilizando um terminal, por exemplo, tá? Então, aqui eu coloquei SI de silício mesmo, apenas para simplificar, porque nós estamos utilizando uma interface gráfica. Agora, se nós estivéssemos utilizando apenas um terminal aqui, aí sim, pessoal. Aí a gente ia ter que simplificar o máximo possível dos nossos inputs, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Nós temos o nosso sistema aí, índice de Bravais 1, tá? Esse índice de Bravais 1 aqui, ele significa dizer que ele é uma estrutura cúbica. Por que nós não utilizamos 2 aqui, pessoal? Por que nós não estamos utilizando 2 aqui, que significa cúbica de face centrada? Porque percebam, deixa eu abrir novamente. Pode ser assim. Ó, percebam aqui. Essa daqui é a nossa estrutura de silício, tá? Ou seja, é uma estrutura cúbica. Porém, por que nós não indicamos que essa estrutura aqui é cúbica de face centrada? Nós sabemos que ela é de face centrada, mas nós colocamos um defeito. Nós colocamos um defeito nessa estrutura. Que tipo de defeito foi essa? Uma vacância. Tá? Aí nós estamos estudando a difusão do átomo de silício nessa estrutura com defeito, tá bom? Sempre que vocês estiverem trabalhando com uma estrutura e vocês induzirem um efeito, sempre tentem trabalhar com a estrutura na forma primitiva, tá bom? Ou seja, na forma mais simples dela. Nesse caso aqui, a mais simples é cúbica, tá? Cúbica de face centrada, a gente sabe que já é estrutura, mas nós estamos induzindo um defeito, tá? Então, nós estamos trabalhando com uma estrutura primitiva, beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, questionamentos? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, tá? Isso daqui, pessoal, eu estou dando um exemplo de uma estrutura cúbica, mas poderia ser uma estrutura tetragonal, ortorrômbica, hexagonal, triclínica, monoclínica, e assim sucessivamente, tá bom? Voltando lá para o nosso input.
Então, índice de Bravais aqui, 1. Nós estamos trabalhando com uma estrutura cúbica primitiva. Célula, os parâmetros de rede aqui em unidade de Bohr. Número de átomos 7. Número de tipos de átomos que nós temos na estrutura é só um, que é o silício. Número de bandos, 44. Energia de corte, aqui eu coloquei 20 para ser mais rápido, tá bom? Aí aqui os sistemas que nós temos, o peixe, SMIR, a convergência, isso daqui vai depender muito do cálculo que a gente está fazendo, tá? Como é um cálculo mais simples, nós colocamos cálculos mais simples também, tá? Mas, de novo, pessoal, isso daqui vai depender muito do sistema que vocês estão utilizando, tá bom? A convergência aqui eu coloquei menos 7. Poderia ter colocado menos 4 aqui para ser mais rápido, né? Mas eu esqueci isso daqui e deixei menos 7. Mas tudo bem. Espécie atômica, né, que é o silício, a massa dele e o pseudopotencial que nós estamos utilizando no PBI. Beleza. Se fosse no input SCF, pessoal, ou Benz lá, viria aqui as posições atômicas. Como nós estamos calculando um NIB, o que nós temos que colocar? Nós temos que colocar a posição atômica do estado inicial e o estado final. Então aqui ele começa, ó, begin position, first imagens, posições atômicas. Aqui, essa primeira aqui é a primeira imagem, tá? Ou seja, o nosso estado inicial. Depois, a última imagem que nós temos aqui, que é a posição atômicas, é as coordenadas da nossa último estado, tá bom? Aqui depois, key points, automática, eu coloquei, né, 4, 4, 1, 1, 1, tá? Outra dica aqui, pessoal, se vocês estiverem trabalhando com sistemas muito grandes, quando eu falo sistemas muito grandes, são sistemas de supercélula. Quando vocês estão trabalhando com supercélula, é interessante vocês fazerem esse nível aqui em ponto gama, tá? Só no ponto gama. Tá? Ou seja, você vai limitar toda a sua descrição da zona de Brillouin. Porém, você está trabalhando com uma estrutura muito grande, tá? E lembra lá que os key points são os pontos da zona de Brillouin, ou seja, é uma zona recíproca. Quanto maior o seu sistema, menor vai ser essa descrição aqui dos key points, tá? Agora, quanto menor o seu sistema, maior a descrição desses key points, tá? Porque nós estamos trabalhando numa zona recíproca, beleza? Então, se vocês estiverem trabalhando com uma supercélula, e quando eu falo supercélula, pessoal, é mais de 30 átomos, tá bom? Isso daí vai depender muito da estrutura, mas mais de 30 átomos, aí vocês chegam aqui e fazem esses cálculos aqui em ponto gama, tá bom? Colocar automático aqui e só colocar gama aqui, então você vai limitar a sua descrição. Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas, questionamentos, reclamações? Não? Suave? Sim, então tá bom. Esses resultados vão gerar um gráfico? Não entendi, Elisângela. Vai gerar um gráfico? Esses resultados? Você fala o cálculo de nível, se ele vai gerar um gráfico? Sim. Então, não. Ele não vai gerar um gráfico, ele vai gerar uns outputs, tá? Aí esses outputs aí a gente vai gerar um gráfico. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, percebam aqui que o output está na interação 7 ainda, então provavelmente vai demorar esse cálculo aqui, tá bom? Então eu já deixei alguns resultados prontos, tá? Percebam aqui, pessoal, que nós começamos apenas com esse arquivo aqui, nib.in, tá? Esses outros aqui que foram criados, eles foram a partir do cálculo que ele foi gerando, tá bom? Então, aqui nessa pasta. Nessa pasta aqui, pessoal, ele já terminou o cálculo. Ó, job done.
Aqui ele demorou 32 minutos para terminar, tá? Nesse daqui, que eu estou falando de uma workstation de 16 núcleos, ele demorou 32 minutos, tá? Se nós estivermos falando de uma máquina de menor poder computacional, ou seja, menor núcleo, ele vai demorar mais. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Nesse daqui ele demorou 6 horas, tá? Por que ele demorou 6 horas, pessoal? Porque esse cálculo aqui eu fiz uma máquina de 4 núcleos, tá? Então, quanto menor a sua máquina, ou seja, quanto menor núcleos você tiver na sua máquina, mais demorado será o seu cálculo, tá bom? Então, eu já deixei aqui, tipo, Ana Maria Braga. Pessoal, consegue me ouvir? Sim. Sim? Sim. Tá, beleza. Tá? Desculpem, tá, pessoal? A internet da UF aqui, ela dá uma oscilada normal, né? Deixa eu voltar o compartilhamento aqui da nossa tela. Beleza. Pessoal, conseguem ver minha tela aí? Sim. Sim? Então tá bom. Tá, esse cálculo aqui, pessoal, eu já tinha feito ele, tá? Ou seja, eu já tinha terminado ele para nós fazermos aqui na aula, porque aqui a gente vai plotar alguns gráficos, tá? Então, beleza. Nós começamos com esse input aqui, que é o nib.x. E o que ele vai gerar, pessoal? Ele vai gerar o nib.out, pw_1.in, pw_2.in, tá? Esse pw.in aqui, ele é o nosso estado inicial. Esse pw_2 aqui é o nosso estado final, tá? Igual eu mostrei para vocês. Esse silício AXSF, ele significa um arquivo que ele vai mostrar o caminho que nós colocamos para calcular, tá? Eu já vou abrir ele no Xscript, tá bom? Esse silício SRD é o caminho de o caminho de toda a reação. Esse silício.dat, ele vai ser os pontos que nós colocamos no input, ou seja, 7 pontos.
silício.int aqui, ele vai ser toda a integral desde o começo do estado inicial até o estado final. Esse silício path aqui, que é o caminho, ele vai falar para nós como que ele saiu do estado inicial até o estado final, tá? Esse silício si.xyz, ele vai ser as coordenadas de cada imagem que nós colocamos, no caso, 7 imagens, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui um terminal. Aqui eu vou colocar Excreasing. Eu vou abrir uma estrutura e eu vou colocar abrir AXSF, tá? Aqui eu vou colocar silício. Beleza. Então aqui, pessoal, nós já temos o nosso... Aqui a gente já tem o nosso cálculo pronto, tá? Então aqui nós temos o nosso estado inicial. O que que vai acontecer, pessoal? Se nós clicarmos aqui, ó, nós vamos ver a difusão do lítio saindo dessa posição inicial até nossa posição final, tá bom? Então, ó, nosso estado final, aí ele vai seguindo, ó. Percebam que as posições atômicas aqui do silício, ele vai modificando, tá? A gente vai até o estado final, beleza? Essa daqui é a nossa animação, ou seja, o nosso estudo de difusão, beleza? Voltando para cá, a difusão do átomo de lítio no defeito que nós criamos, que foi a vacância, beleza? A pergunta é, qual que é o nosso estado de transição entre essa posição e essa posição final aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um terminal, certo? Nós iremos colocar aqui. Para aumentar. Gnuplot. Espera aí. Dá um ls aqui para ver os arquivos que nós temos na pasta. Gnuplot. Plot. Apóstrofo. O primeiro que eu vou plotar, pessoal, é esse silício aqui, .dat, tá? Porque eu quero ver os caminhos que nós temos. Plotei, ele deu os pontos aqui. Vou plotar com linha e ponto. Beleza. Então, esse daqui é o nosso gráfico que nós temos. Esse primeiro aqui é o nosso... Deixa eu maximizar aqui, para ser melhor. Então, esse daqui vai ser o nosso estado inicial e esse daqui vai ser o nosso estado final. Qual que vai ser o estado de transição, pessoal? O de maior energia. O dessa máquina, sério. Tá bom? Dá tipo então, assim, uma 7 daquele então, usava. Chevrolet. Lisângela, seu áudio tá ligado. Ó, então percebam aqui, entre o estado inicial e o estado final, o maior nível de energia vai ser o estado de transição. Então é esse daqui. Então se nós contarmos 1, 2, 3, 4. Então, a quarta posição vai ser o nosso estado de transição, certo? Então nós vamos voltar lá no Excreasing. E o que que a gente vai pegar, ó? Posição número 1, posição número 2, posição número 3, posição número 4. Então, quando o silício estiver nessa posição aqui, nós vamos ter o nosso estado de transição. E percebam, né, pessoal, que nós podemos pegar o nosso estado inicial, o nosso estado final, calcular algumas propriedades eletrônicas e calcular as propriedades eletrônicas aqui do nosso estado de transição, tá? Por exemplo, uma densidade de carga, um Bendis, tá? Uma densidade de estados. Então, aí, as possibilidades, elas são muitas, beleza? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, questionamentos ou não?
Tranquilo. Tranquilo, né? Então, esse daqui é a nossa posição do nosso estado de transição. Beleza. Só que se nós pegarmos esse gráfico aqui, ele fica um pouquinho feio, né, pessoal? Porque tá aqui com ponto e linha, tá bom? O que que nós vamos fazer? Nós podemos fazer outro tipo de gráfico, tá? Plot. Eu vou plotar esse daqui, ó, silício.int, que é a integral de todos, tá? Ó, esse daqui, ele já fica um gráfico. Para os químicos vai ficar mais intuitivo, né? Que é um gráfico de uma reação, né? Nós temos nosso estado inicial, ele vai até um estado de transição, depois ele decai para um estado final, tá bom? Aqui a gente pode ver se a reação é exotérmica, endotérmica, a gente pode ter a nossa energia de ativação, tá? Mas a nossa energia de ativação eu vou mostrar lá no output, beleza? Outra maneira de plotar esse gráfico aqui, pessoal, outra maneira de plotar esse gráfico aqui é mostrando os pontos aonde nós temos a nossa imagem, né? Então, fecha aqui. Então eu ploto assim, ó, plot após o si.dat. Esse ponto dat eu quero com pontos, tá? Então eu deixo ele assim mesmo. Vírgula. Eu quero plotar esse s.int, que é integral, e esse daqui eu quero com linha. Então, ó, perceba como que ficou o nosso gráfico agora. Esses pontos aqui, ele vai mostrar os pontos que nós calculamos pelo NIB, tá? E essa linha aqui é todo o caminho que ele teve para sair do estado final, do estado inicial até o estado final. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Ou não? Tá de boa? Vocês vão colocar. Você vai colocar o vídeo quando dessa aula? Não E da entendi. outra, o vídeo gravado da aula passada eu não tive como participar. Eu acho que já tá com o professor Renato, Elisângela. Eu Eu achei acho, que... mas eu vou verificar e te falo. Mas tu não consegue compartilhar lá na pasta, não? Eu acho que não. Não sei. Eu vou dar uma olhada lá. É só Daí qualquer coisa. adicionar o arquivo. Tudo bem. Qualquer coisa eu adiciono assim que a nossa aula já está terminando. Aí Uhum. assim que terminar eu adiciono essa aula aqui também. Tá bom? Sim. Porque eu quero fazer um teste com arseneto de boro para ver a transição dele. Beleza. Tá bom? Pessoal, esse input aqui do nib.x eu vou enviando lá no grupo para vocês também, tá? Lembrando, né, pessoal, que vocês aí tem que mudar o diretório do AltDir e do PseudoDir também, tá? E aí vocês conseguem fazer esse gráfico aqui bonitinho e colocar no relatório de vocês, tá bom? Ah, Ramsés, eu preciso... Ô, Ramses. Oi, José. Não, pode falar. Dúvida, depois eu... Não, é que, por exemplo, eu estou fazendo aqui no Gnuplot porque eu estou no Linux, né? Se vocês tiverem outro tipo de software para plotar gráfico, fiquem à vontade. Quer dizer, né? Por mim, né? Não sei pro seu Renato, mas eu acho que para plotar gráfico, o software que vocês estiverem habituados. Eu estou mostrando o Gnuplot aqui porque eu estou no Linux, né? No Ubuntu. Então, para o Ubuntu, o Gnuplot é melhor. Mas se vocês estiverem no Windows, quiserem usar o Origin, quiser plotar no MATLAB também, no Octave,
Fica a critério de vocês. Só não plotem no Excel, por favor. Oi, José Félix, fala aí. Tava vendo o gráfico, tipo, não fica tão evidente se a reação é exotérmica ou endotérmica. Isso é uma característica geral do estado sólido ou é mais dessa célula mesmo? Não, é porque a gente está fazendo uma difusão. Tá? Isso tudo vai depender de cada reação. Tem gráfico que dá para você ver nitidamente se é exotérmica, endotérmica. É que esse daqui em específico a gente só está estudando a difusão. Um átomo saindo de uma posição e indo para outra, entendeu? Beleza? E outra coisa que nós podemos ter aqui, pessoal, é a energia de ativação, né? Ah, Ramsés, eu posso obter aqui a energia de ativação a partir do gráfico? Pode. Você vê aqui, ó, que o estado inicial aqui, ele está em 0, né? Porque é o estado inicial. Você vê que a energia maior aqui, ele está entre 0,8. Então, a energia aqui, ela vai ser 0,8 elétron-volts, tá? Mas, vou fechar aqui. Se nós abrirmos o nib.out aqui, bem aqui no final, pessoal, ele vai dar a energia de ativação, ó. Energia de ativação. 0,890815 eletronvolts. Tá bom? Bem mais fácil. Na física, o eletronvolt eu acho que é a unidade mais utilizada. Na química, nós vamos utilizar quilojoule por mol. Mas aí é a unidade que vocês preferirem, tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questionamentos? Ou não? Tá de boa? Boa. De boa, né? Pessoal, se vocês perceberem aqui, o cálculo que nós colocamos, ele ainda está rodando. Ah, não, ó, ele terminou. Vamos ver quanto tempo ele demorou o nosso cálculo lá. Ó, foi colocado hoje, né, dia 26 de outubro. Ó, 35 minutos, tá? Obviamente que aqui eu trabalhei numa workstation, tá, pessoal? De 16 núcleos. No notebook de vocês, eu acho que vai ser 4 núcleos ou 2 núcleos. Então, aí vai demorar entre 4 horas até 6 horas, tá? Tudo vai depender do processador que vocês têm aí. Beleza? Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, esse daqui foi a aula de hoje, tá? Que foi mostrar para vocês como que nós podemos estudar alguma reação ou alguma difusão em estado sólido. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tiverem algum erro nos cálculos de vocês, podem me mandar mensagem que assim que puder responder, tá? Pessoal, peço desculpa para aqueles que eu não consigo responder, tá? Que muitas vezes eu tenho bastante coisa para fazer e às vezes eu acabo esquecendo, tá? Mas eu tento responder o máximo possível. Beleza? Beleza. Beleza, então, tá? Pessoal, boa semana para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida. Obrigado, professor. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.